Com o empate do Botafogo ontem, é óbvio que já estamos aqui fazendo contas e especulando se dá ou não para o Atlético ainda ser campeão brasileiro. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês várias informações que provam que não estamos loucos e mais. Vou também aqui fazer uma simulação para saber se dá ou não para chegar ao título brasileiro. Bom, quem já faz parte da família canal, eu acredito, já sabe, já chega deixando o like na confiança. O seu like é extremamente importante para o crescimento e divulgação do nosso trabalho. Inclusive, se você não conhece o nosso trabalho, só considere deixar o like e se inscrever no canal se você julgar que esse canal é relevante para você, beleza? Bom, vamos então à informação, porque primeiramente eu vou trazer para vocês aqui várias situações que provam que não estamos loucos por pensar isso. A primeira delas é que o Atlético é líder do retorno hoje com 13 pontos. São até aqui 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Segundo, o Botafogo não está querendo ganhar o Campeonato Brasileiro. Para vocês terem ideia, nas últimas 8 rodadas o Atlético tirou 10 pontos de diferença para o Botafogo. E ó, faltam ainda 13 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Quem não se lembra do São Paulo lá em 2020, vocês lembram? O São Paulo chegou a 7 pontos, né, à frente do segundo colocado, que na época inclusive era o Atlético, que estava empatado com a equipe do Flamengo na 28ª rodada, e mesmo assim, presta atenção, hein? E mesmo assim não foi campeão brasileiro. Então, hoje, se a gente for olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro, a gente vê a equipe do Botafogo com 52 pontos, seguido do Bragantino com 45, ou seja, são exatos 7 pontos. 7 pontos de diferença, e tem alguns outros aspectos importantes também. Por exemplo, o Palmeiras hoje está muito mais focado na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro. O próprio Fluminense também. Acho que o grande adversário do Atlético hoje, que está focado no Brasileiro, é o Flamengo, mas o Flamengo está em crise. Então, hoje, o Atlético jogando da forma que está jogando, com o Filipão fazendo esse time aí render da forma que está rendendo, eu acredito sim que ainda dá para chegar. Será? Bom, vamos fazer o seguinte, para ficar legal esse vídeo, vamos fazer agora uma simulação do Campeonato Brasileiro, onde eu vou trazer para vocês aqui algumas informações, como, por exemplo, os últimos jogos dos times, tá? Para a gente ver em que momento estão esses times e se dá ou não para o Atlético conquistar o Campeonato Brasileiro de 2023. Tá na tela para vocês aí, ó, a tabela e os jogos, né? Então vamos lá. Fluminense contra Botafogo. Clássico carioca. Clássico geralmente termina empatado, então vamos colocar aqui, ó, 1-1, beleza? Palmeiras e Santos. O Palmeiras, que tá focado na Libertadores, para mim, também não vai entrar com tudo nesse jogo, inclusive perdeu o último jogo, né? O último clássico aí pro Bragantino. Eu não sei se dá pra chamar de clássico, porque o Bragantino é um time pequeno lá de São Paulo, mas enfim, um jogo paulista aí, né? Esse confronto paulista, o Palmeiras perdeu. Então vamos lá, ó. Empate também com o Santos, que briga pra sair da zona de rebaixamento, inclusive goleou o Vasco aí na última partida. O Goiás, que está hoje na 16ª colocação, encara o Bahia. Vitória do Goiás, na minha opinião, pra cima do Bahia. O Goiás que tem sofrido poucos gols nos últimos jogos, né? Vem aí num processo de recuperação. O Inter encara a equipe do Grêmio, empate também no Grenal, né? 1-1. Fortaleza e América. O Fortaleza vence a equipe do América. O Fortaleza, inclusive, tá lado a lado com o Atlético aí na liderança do retorno. O Vasco encara a equipe do São Paulo. O São Paulo já foi campeão. O Vasco briga para não cair. Vitória do Vasco, na minha opinião. Corinthians e Flamengo. Clássico aí, né, do futebol brasileiro. Corinthians vence a equipe do Flamengo. Atlético e Curitiba. O Curitiba venceu a equipe do Atlético Paranaense, mas na minha opinião, o Atlético vence a equipe do Curitiba. A gente tá colocando 1-0 só pra gente colocar aqui vitórias e derrotas, tá? Ou empates, enfim. Não vou colocar 3-2, não vou especular o placar não. Apenas vitória, derrota e empate. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. O Atlético Paranaense segura o Red Bull, empate em 1-1. E o Cuiabá vence a equipe do Cruzeiro, que eu acredito que ainda cai para a segunda divisão, tá? Essa foi a 26ª rodada, 27ª rodada, Fluminense e Corinthians. O Fluminense vence a equipe do Corinthians, joga em casa, o Fluminense está bem no campeonato. Palmeiras e Galo, Palmeiras focado na Libertadores, o Galo consegue um empate contra a equipe do Palmeiras lá em São Paulo. Goiás e São Paulo, o São Paulo empata com o São Paulo em casa, o Goiás empata, né, com o São Paulo em casa. Grêmio e Atlético Paranaense, a equipe do Sul vence o Atlético, o Grêmio está bem também no Campeonato Brasileiro, né? Vence o Atlético Paranaense. Bahia e Internacional, vou colocar aqui também uma vitória do Bahia. O Inter tá mal no Campeonato Brasileiro.
Vasco e Fortaleza. Acredito que o Vasco consegue um empate contra a equipe do Fortaleza, que vem bem no retorno. Santos e Red Bull Bragantino. O Santos vence o Red Bull. Aliás, vamos botar um empate, porque o Red Bull tá muito bem no campeonato. Vamos respeitar o Red Bull, né? Cruzeiro e Flamengo, empate. O time do Cruzeiro que não vence em casa, né? Nunca venceu no Mineirão no Campeonato Brasileiro de 2023. Curitiba e Cuiabá. Vou colocar aqui um empate entre as duas equipes. E a América aqui contra o Botafogo, empatando contra a equipe do Fogão. Aliás, vou botar empate. O América venceu o Botafogo, é um pouquinho complicado. Aqui, ó, o Galo já está a 10 pontos, tá? Isso aqui na 27ª colocação da equipe do Botafogo. Vamos lá, 28ª rodada, Flamengo e Vasco, empate no Clássico Carioca. São Paulo e Grêmio, vitória do São Paulo para cima do Grêmio, joga em casa, no Morumbi, tá de boas com a torcida. O Bragantino vai receber o Fluminense. Vou colocar aqui uma vitória do Red Bull Bragantino, tá muito bem. Vamos respeitar o Bragantino. O Inter contra o Santos, o Inter vai vencer o Santos aqui. É uma vitória pro Cudê aqui, que uma hora ou outra vai ter que ganhar, né, gente? Bahia e Fortaleza, vou colocar aqui empate entre as duas equipes. Botafogo e Clube Atlético Paranaense, vou colocar até uma vitória aqui pro Botafogo, tá, gente? Vamos dar uma moralzinha pro Botafogo aqui também, né? Enfim, Corinthians e América, vitória do Corinthians pra cima do América. Atlético e Cruzeiro, Galo ganha do Cruzeiro, com certeza. Curitiba e Palmeiras, vou colocar aqui um empate do Palmeiras fora de casa e o Cuiabá recebendo o Goiás, vitória do Cuiabá pra cima da equipe do Goiás. Assim termina a 28ª rodada. 29ª rodada, Fluminense e Goiás, vitória do Fluminense jogando em casa contra a equipe do Goiás. Palmeiras e São Paulo, empate no Clássico Paulista. Red Bull, Bragantino e Galo. Vou colocar aqui um empate do Galo aqui no sacrifício, hein? Jogando fora de casa, Red Bull, Bragantino, bom time. Grêmio e Flamengo, vitória do Grêmio para cima do Flamengo. Fortaleza e Botafogo, vou colocar aqui uma vitória do Fortaleza, que está muito bem no retorno do Campeonato Brasileiro, para cima do Botafogo. Vasco Internacional, vitória do Vasco para cima do Cudê. Santos e Curitiba, vitória do Santos para cima do Curitiba. Cruzeiro e Bahia, empate, o Cruzeiro não ganha em casa, né? No Mineirão não ganha, então empate. O Atlético Paranaense e América, vitória do Atlético Paranaense. Cuiabá e Corinthians, vou colocar aqui um empate do Corinthians contra o Cuiabá jogando fora de casa. E o Galo tá chegando em 9 pontos, hein? Será que dá, gente? Vamos lá, hein? Flamengo e Red Bull Bragantino, vou colocar um empate aqui do Flamengo. Palmeiras e Bahia, vitória do Palmeiras pra cima do Bahia. Goiás e Vasco, vou colocar um empate aqui. O Vasco conseguiu um empate fora de casa. O Internacional vence o Curitiba. O Fortaleza, ele vence também o Cruzeiro. 1-0, Botafogo e Cuiabá. O Cuiabá é um visitante indigesto. Empate, Corinthians e Santos. Vitória da equipe do Corinthians pra cima do Santos. Vou botar um empate aqui, porque o Santos tá brigando contra o rebaixamento, né? Atlético e Fluminense, vitória do Galo pra cima do Fluminense. Arena MRV, o Galo é 100%, né? Atlético Paranaense e São Paulo, vitória do Atlético Paranaense pra cima do São Paulo. América aqui empatando com a equipe do Grêmio em casa, hein? Então vamos lá, hein? Nesse momento, nós temos o Botafogo na liderança com 58 pontos, o Grêmio em segundo com 52, Bragantino também 52 e o Galo já está no G4 com 51 pontos. O Galo tá chegando, dá pra chegar. Dá pra chegar, hein? Eu tô confiante, não fiz ainda a simulação, primeira vez, tá? Flamengo e Santos, vitória do Flamengo pra cima do Santos. São Paulo e Cruzeiro, vitória aqui do São Paulo pra cima do time do Cruzeiro que tá brigando contra o rebaixamento. Vai cair, hein? Goiás e Red Bull Bragantino. Vou colocar aqui uma vitória do Red Bull Bragantino. Se bem que o Goiás tá muito bem, enfim, eu vou colocar uma vitória. O Bragantino vem num processo aí muito bacana, né? Um time que tá jogando redondinho nessa temporada. O Inter vencendo a equipe do América, 1-0. O Bahia vencendo a equipe do Fluminense, 1-0. O Botafogo aqui, ó, jogando contra o Palmeiras e empatando com o Palmeiras. Botafogo ganha de mais ninguém, né, Henrique? Meu filho, mas o time não quer ganhar, ué, tá de brincadeira. Esse último jogo aí contra a equipe do Goiás foi bizarro, né? Corinthians vencendo o Atlético Paranaense, 1-0. Galo
pegando o Fortaleza em casa. Vou botar aqui 1-0, o Galo ganha todas na Arena MRV. Vou botar um empate aqui, gente, só pra não ficar aquela coisa de ficar só botando resultado positivo. Vou botar um empatezinho contra o Fortaleza, que tá bem, né? Tá com 13 pontos também no retorno. A equipe do Curitiba perde em casa para a equipe do Grêmio, que tá na briga pelo título, e o Cuiabá, ele vence a equipe do Vasco, 1-0, beleza? Vamos lá, hein? 32ª rodada, Fluminense para cima do São Paulo, empate no Maracanã. O Palmeiras contra o Atlético Paranaense, vitória do Palmeiras para cima do Furacão. O Red Bull recebe o Corinthians e empata em 1-1. O Grêmio vence a equipe do Bahia, 1-0. O Fortaleza vence a equipe do Flamengo, 1-0. O Vasco vence o Botafogo no Clássico Carioca, 1-0 pro Vasco, que tá ali, ó, na briga contra... Já tá até longe, né? Da briga contra o rebaixamento. O Santos vai aqui empatar com a equipe do Cuiabá. O Cruzeiro empatando com a equipe do Inter. Vamos botar a vitória do Cruzeiro aqui, ó. Ganhou em casa. Vamos dar uma vitória pro Cruzeiro também, só pra não ser sacana, né? Vamos tentar ser o mais real possível aqui. Curitiba contra o Goiás. Vou botar um empate entre as duas equipes. E o Atlético vencendo o clássico contra o América. O América que é freguesão do Galo, né? Ó, o Galo a 4 pontos, hein? Ai, meu Deus, esse campeonato tá extremamente embaralhado, né? Flamengo e Palmeiras. Vou botar aqui um empate dos dois times que mais investem no futebol brasileiro hoje. São Paulo e Red Bull Bragantino. Vou botar uma vitória do São Paulo aqui, que tá de boa com a vida. O Goiás vai vencer o Santos em casa. O Goiás que vem numa crescente. O Inter vai perder pro Fluminense em casa. O Bahia vai vencer a equipe do Cuiabá, 1-0. O Bahia que também briga contra o rebaixamento. O Grêmio empata com o Botafogo. Jogão, hein? Nossa, esse aqui vai ser um jogão. Corinthians e Galo. Vou colocar uma derrota do Atlético aqui, só pra gente tornar a análise... Ali, opa, botei vitória do Galo, né? Vou botar uma vitória do Corinthians aqui. Se bem que o Galo ganha... Não, velho. O Galo ganha todas lá na Neoquímica. Então tem que ser pelo menos empate, gente. 0-0. Pelo menos empate, tá? Cruzeiro e Vasco. Vou colocar aqui o empate. Cruzeiro com o Vasco. O Atlético Paranaense aqui empatando também com o Fortaleza. E o América vencendo a equipe do Curitiba, beleza? Estamos aí chegando próximo do fim do campeonato. Flamengo e Fluminense, Clássico Carioca, 1-1. Empate. Palmeiras recebendo o Internacional e vencendo a equipe do técnico Eduardo Cudê. Red Bull Bragantino aqui, ó, vencendo o Botafogo e encostando, hein? 1 ponto de diferença. A equipe do Grêmio empatando com o Corinthians em casa. O Bahia vencendo a equipe do Atlético Paranaense. O Vasco vencendo o América. Ganhou aqui, né, velho? Não vai ganhar lá. Óbvio, né? Santos e São Paulo, empate entre as duas equipes. O Galo recebendo o Goiás. Vitória do Galão na Arena MRV, que vai a 59 pontos e fica a 1 ponto do líder. O Curitiba vencendo a equipe do Cruzeiro e o Cuiabá também aqui, ó, ganhando do Fortaleza, que vem muito bem, obrigado. 35ª rodada, Fluminense e Curitiba, vitória do Fluminense para cima do Curitiba. São Paulo vence também o Cuiabá. O Goiás empata com o Cruzeiro em casa. Goiás faz poucos gols, mas também leva poucos gols, né? O Internacional vencendo, aliás, empatando com o Red Bull Bragantino, que está na briga pelo título. O Fortaleza vencendo a equipe do Palmeiras, que vai estar totalmente focado na Libertadores. O Botafogo jogando contra o Santos e vencendo a equipe praiana. Corinthians e Bahia, vitória do Corinthians para cima do Bahia. Atlético e Grêmio, que jogo difícil, hein? Vou botar um empate aqui, ó, entre Galo e Grêmio. Atlético Paranaense e Vasco da Gama. Vou colocar aqui o empate também entre as duas equipes. E o América perdendo para a equipe do Flamengo em casa. 36ª rodada. É o campeonato apertado, hein? Atlético e Flamengo. Vou botar um empate aqui entre as duas equipes. Palmeiras e Grêmio. Vitória do Palmeiras e América, né? Vitória do Palmeiras para cima do América. Red Bull Bragantino e Fortaleza. Vou colocar aqui o empate entre as duas equipes, que vem bem aí no retorno, né? Grêmio e Goiás. Vitória do Grêmio para cima do Goiás. Bahia e São Paulo. Vitória do São Paulo fora de casa. Vasco e Corinthians, empate
entre as duas equipes, Santos e Fluminense. O Santos vencendo o Fluminense, Cruzeiro e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense empatando com a equipe do Cruzeiro fora de casa. O Coritiba segurando o Botafogo, que não quer ganhar o título. E o Cuiabá vencendo a equipe do técnico Eduardo Cudê. Vamos então para a 37ª rodada. O Galo tá 3. Pô, dá para chegar, hein, gente? Flamengo e Cuiabá. Flamengo vencendo a equipe do Cuiabá. Palmeiras e Fluminense. Vou botar aqui um empate entre as duas equipes. Bragantino e Curitiba. O Bragantino vence a equipe do Curitiba. Grêmio e Vasco. Grêmio também empata com o Vasco. Fortaleza vencendo a equipe do Goiás. Botafogo e Cruzeiro. O Botafogo empatando com a equipe do Cruzeiro. Corinthians e Internacional. O Corinthians vencendo o Inter. São Paulo e Galo. Galo sapecando o São Paulo na Arena MRV. Atlético Paranaense e Santos. Vou colocar aqui um empate entre as duas equipes. E também um empate entre América e Bahia. Agora para a última rodada, o Galo está a 1 ponto. Meu Deus do céu, tá embaralhado demais essa competição. Como é que termina essa última rodada, hein? Ai, Jesus. Ai, Jesus. Fluminense e Grêmio. Eu acho que o Fluminense ganha do Grêmio esse jogo, tá? Fluminense ganha do Grêmio. São Paulo e Flamengo. Ai, meu Deus do céu, hein? Olha aí, ó. São Paulo empatando com o Flamengo. Goiás e América. O Goiás vencendo o América, que vai cair para a Série B. Infelizmente, viu, América? Internacional e Botafogo. O Cudê vai ganhar porque precisa, até para não cair para a Série B. Ganha da equipe do Botafogo 1-0. Atlético e Bahia. Olha o Galo aí, gente. E aí, hein? Caramba. Eu acho que o Galo ganha, né? O Bahia tá ali com 40 pontos, brigando para não cair, mas vai ser um jogo puxado, hein? Vamos deixar esse aqui por último? Vamos ver primeiro aqui, ó. Vasco e Red Bull Bragantino. O Vasco precisando da vitória. Não, o Vasco já tá fora, né? Então o Red Bull Bragantino tá aqui na briga. Vou colocar aqui um empate. O Bragantino conseguiu um empate fora de casa, né? Rolou aquela mala branca pro Vasco aí não perder. Santos e Fortaleza. Vou colocar aqui uma vitória do Fortaleza fora de casa, buscando o título. Subiu, hein? Ai, 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 hein? Cruzeiro e Palmeiras. A equipe do Cruzeiro empatando com a equipe do Palmeiras. 1-1. Curitiba e Corinthians. Vitória do Curitiba para cima do Corinthians. Curitiba que se foi, mas vencendo o Corinthians aí na última rodada. E Cuiabá vencendo a equipe do Clube Atlético Paranaense. Agora vamos pro jogo do Galo. Porque o Galo está a 1 ponto do título. Agora, será que o empate dá o título pro Galo? Acho que não, hein? Porque o Botafogo tem saldo de gol maior. Então aí, ó, o empate daria pro Atlético a 4ª colocação, vaga direta na Libertadores. A gente é o Bahia. O Bahia já está aqui, ó, fora da zona de rebaixamento, né? Não tá caindo, mesmo perdendo não cai. E esse jogo vale título pro Galo, que é o líder do retorno, velho. O Galo vence o Bahia fácil lá dentro. Fácil lá dentro. E o torcedor atleticano só aqui, ó. Só aqui, ó. Só aqui, ó. Chora, não vou ligar, não vou ligar. Na minha simulação, o Atlético é campeão brasileiro de 2023. Eu tô falando pra vocês que dá pro Galo chegar. E olha que eu coloquei derrota pro Atlético, coloquei vitória pro Botafogo, né? Vocês viram aí que eu tentei ser o mais justo possível e deu pro Galo ser campeão brasileiro. Eu acredito demais, mas essa é a minha opinião. Você acredita também? Já deixou o like? Já se inscreveu no canal se você gosta de ficar por dentro de todas as notícias do Galo? Então faz o seguinte, esse é o momento de você deixar o like, salvar o meu tropeirão, se inscrever no canal se você gosta de ficar por dentro de todas as notícias do Galo e curte também esse tipo de conteúdo mais alternativo. Se inscreve, deixa o like e não vai embora não. Então deixando pra vocês o último vídeo com informações que eu gravei pra vocês. O YouTube também tá separando um vídeo especial. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? O Eu Acredito em Notícias do Galo. Vou ficando por aqui. O meu muito obrigado, até a próxima. Valeu, massa! Fui! Tamo junto, hein?